Vamos conversar agora com Luiz Gavazza, presidente da Bahia Gás. Gavazza, obrigada por estar com a gente. Você assumiu recentemente a presidência do Conselho da Abgás. Eu queria saber que desafios se impõem à distribuição nesse momento do mercado de gás. Olha, eu é que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para a Brasil Energia. E você, Rose, e a Brasil Energia são parceira e parceiros de longo tempo. Para o segmento da distribuição, nós estamos vivendo um momento ímpar. Aliás, para todo o mercado de gás canalizado. Hoje pensamos que a prioridade das prioridades diversas que temos para que a gente possa consolidar esse processo de abertura de mercado que mal começou, é que nós tenhamos condição, num esforço conjunto, e eu falo que esse esforço conjunto porque a base principal é ampliarmos a infraestrutura para aproveitarmos a produção nacional, tratarmos essa produção nacional e escoarmos, colocando-a, portanto, à disposição do mercado consumidor. Para tal, nós precisamos de ampliar a infraestrutura para tratamento e escoamento do gás. E eu falo aí de 3 grandes projetos, 2 que a Petrobras já vinha tocando. Nos últimos anos, infelizmente, com os governos que antecederam esse, praticamente desativou essas obras. Aí eu estou falando do Rota 3, que nos permitirá escoar o gás do pré-sal da Bacia de Santos. Eu estou falando do BMC 33, que permitirá a gente escoar o gás da Bacia de Campos e do Campo de Pão de Açúcar. São 2 rotas fundamentais nas quais a gente precisa ter o tratamento e o escoamento do gás como prioridade, para que a gente evite, que reduza inicialmente, e depois evite a reinjeção desnecessária do gás. Os números, Rose, são absurdos. O país que consome hoje menos de 60 milhões de metros cúbicos dia, 58 milhões em números redondos, reinjeta 60 milhões. Quando a reinjeção, que tecnicamente é necessária, é bem abaixo disso, muito menos do que 10%. Então nós temos gás hoje já, que pode ser colocado à disposição do mercado nacional. E isso vai nos trazer melhor quantidade, melhor volume e efetivamente um gás mais barato, porque os grandes investimentos para a sua exploração já foram feitos. Precisamos agora, repito, o investimento para o tratamento e o escoamento desse gás. Em segundo lugar, dentro dessa temática da ampliação da infraestrutura, está a concretização das primeiras medidas para estruturar o gasoduto para escoamento do gás da Bacia de Águas Profundas de Sergipe e Alagoas. Tem uma polêmica aí nacional. Alguns falam só de Sergipe, só de Alagoas, mas é do Nordeste e eu não vou brigar com alagoanos e sergipanos. Portanto, é a Bacia de Águas Profundas de Sergipe e Alagoas, que tem um volume de gás muito bom, segundo os dados da ANP, e a julgar pela qualidade do petróleo já avaliada pela ANP, também um gás de altíssima qualidade. Ao lado desse gasoduto, que integre esse gás à rede, a malha de transporte do Nordeste, nós precisamos, aí em si, de um segundo movimento de investimentos, e nós estamos demandando isso para a TAG, é que a malha de transporte ela seja robustecida para absorver esse gás, cuja prioridade é ser absorvido e utilizado no Nordeste. Nós temos, por exemplo, na Bahia, um maior parque industrial petroquímico do Brasil. 50% dos investimentos implantados na indústria petroquímica estão aqui, são dados da ABQ. E, no entanto, eles funcionam, essas plantas, a mais ou menos 30% a 35% da sua capacidade. Nós precisamos voltar a dinamizar esse mercado. E essa indústria, altamente sensível na disputa no mercado internacional,
ela precisa da molécula a preços super competitivos, senão nós perdemos o time. E hoje é o que está acontecendo. A petroquímica brasileira, especialmente a área de fertilizantes, ela traz um prejuízo enorme para a balança comercial. Fertilizantes, por exemplo, é outro dado alarmante. Produzimos apenas 19% do consumo nacional. Quando a gente importa 81% do que a gente consome de fertilizantes, nós, que os governos anteriores se gabaram de ter a nossa economia ancorada no agronegócio, eu acho que o agronegócio é super importante, mas a produtividade para o agronegócio e a competitividade das commodities brasileiras estão fortemente calçadas na produção e na utilização dos fertilizantes nitrogenados. E nós produzimos apenas 19%. E esse 19% por conta de uma potente luta do governo sergipano e do governo baiano, e com a adesão e a incorporação de forma mais robusta a esse mercado do Grupo Unigel, né, que merece todos os parabéns, reconstruindo a Fafem Sergipe com o nome de Unigel Agro Sergipe e a Fafem Bahia com o nome de Unigel Agro Bahia. Esses dois grandes empreendimentos, no entanto, não impedem que a gente consuma 81% dos fertilizantes que precisamos, pagando a dólar, desequilibrando a nossa balança comercial. Se vai para o déficit da petroquímica, ele é maior ainda. Por isso, são urgentes essas medidas de ampliação da infraestrutura. Ao lado disso, é preciso que nós criemos condições para que, com estabilidade das regras, o que começa a acontecer, com a visibilidade clara por parte dos investidores, né, das oportunidades de negócio que esse nosso mercado de gás natural abre, nós possamos expandir a malha de gasodutos. Nós temos estados de dimensões enormes, da dimensão quase de um país. Você veja a Bahia, maior que que é o estado territorial da França. O Brasil, isso que nós sempre dissemos, um país continental, porém com realidades diversas. E o que nós advogamos é que não é possível nós tratarmos de forma igual realidades desiguais. Então, se nós temos um amplo território e pouquíssimo dele abastecido por gás natural, basicamente o litoral, nós precisamos de interiorizar o gás. E essa concertação, infraestrutura, ampliação da malha para a produção e o escoamento, ampliação da malha de transporte e interiorização do gás, ela só é possível ser viabilizada com um esforço conjunto. Aí eu falo do trabalho da União, que precisa desenvolver políticas públicas, e é salutar ouvir hoje o ministro das Minas e Energias falando fortemente desse interesse. É necessário que uma empresa controlada pela União, como a Petrobras, volte a investir, ao invés de esquecer, como fez no passado recente, volte a tratar com prioridade o Nordeste brasileiro e o Norte e o Centro-Oeste. E nós possamos, então, ter também a participação dos estados regionais. Para ter gás no Tocantins, para ter gás no Amapá, é preciso também que esses estados se incorporem a esse esforço. E nessa concertação, nesse arranjo, estão as distribuidoras de gás. Por isso a AB Gás aposta fortemente na nossa unidade e no nosso olhar sobre um Brasil amplo e diverso. Falando de interiorização do gás, a Bahia Gás tem um grande projeto, que é o gasoduto Gás Sudoeste, que está interiorizando o gás no estado da Bahia. Me fala um pouquinho de que estágio estamos com a implantação do gasoduto Gás Sudoeste e que etapas estão por vir. Muito bem, você lembrou bem. E é o que eu estava dizendo nesse nosso bloco anterior. Interiorizar o gás do Brasil não é fácil, porque as dimensões dos estados, as distâncias são enormes. Então, o gasoduto Sudoeste é um símbolo disso. Vocês vejam que nós estamos tratando da maior obra de construção de dutos hoje existente no Brasil, em funcionamento no Brasil, inegavelmente. E é um gasoduto de distribuição. A gente sai
do Gazene, onde um ponto de entrega está sendo concluído pela TAG, no município de Itajibá. A gente vai com 3 bases de apoio, num primeiro trecho até Jiquié, do segundo trecho de Jiquié a Maracás, do terceiro trecho de Maracás a Brumada. O total desse gasoduto são 306 quilômetros. E ele é o terceiro grande movimento de interiorização da Bahiagás. E agora, de fato, uma interiorização para o interior do estado, para o oeste, né? Nesse caso, a primeira fronteira, que é o sudoeste. Porque até então, a gente fez uma interiorização, sem dúvida, indo ao sul e ao extremo sul. Estávamos só na região metropolitana de Salvador. Mas essa interiorização sul e extremo sul continua no litoral, né? Beneficiando importante segmento da nossa economia, que é o papel e celulose. Então, agora esse movimento do sudoeste é outro e, digamos assim, um decisivo passo para a interiorização. As obras estão avançadas. Uma obra como essa, ela é muito complexa. Nós a dividimos em 3 trechos e agora amadurecemos que o terceiro trecho, pela sua dimensão, vai ser dividido em 3 lotes. A gente já tem o primeiro equipamento desse gasoduto, desse sistema do gasoduto sudoeste pronto, que é a extração de transferência de custódia. Ela fica em Itajibá, completamente pronta, testada, pressurizada. Assim que a estação de entrega, o ponto de entrega, o Citygate, seja concluído pela TAG, a gente já terá condições de pressurizar o primeiro trecho. Então, nós estamos em conclusão do primeiro trecho, são 76 quilômetros, e esses 76 quilômetros ainda faltam 8, mais ou menos, para serem concluídos até a estação de distribuição de Jiquié. Em Jiquié, nós vamos atender ao mercado local, indústrias de médio porte, indústrias alimentícias, indústria também de tecidos, de porte médio, e o GNV, o abastecimento de carros, condomínios, a área residencial e urbana, os grandes negócios urbanos. A área, já falei, alimentícia é muito forte no município de Jiquié. Depois nós vamos a Maracás. Em Maracás, nós já temos 3 etapas da obra em construção. A estação de distribuição, o ramal que liga a estação de distribuição a Vanádio, a Larco Rissoso, que é popularmente conhecida como a Vanádio Maracás. Ela é a terceira mina de vanádio em eficiência no mundo. E a gente acha que ela vai alcançar o primeiro lugar, abastecida por gás natural. São um ramal de 22 quilômetros aproximadamente. Depois daí, e o duto Jiquié também, Maracás sendo construído. Daí em diante, nós temos o terceiro trecho, que é o dobro desses 2 trechos iniciais, quase, porque são 156 quilômetros, e a gente vai dividi-lo em 3 trechos. Nós estamos revisando o projeto para 2 desses lotes, na verdade, e um lote já vai ser licitado agora no segundo semestre. Então, nosso cronograma prevê em 25 a gente está pressurizando todo o gasoduto. E daí traremos notícias boas para o povo de Conquista, por assim dizer, a capital do Sudoeste, que vai ser contemplada com um duto saindo de Jiquié direto para Conquista. Mas a gente já está em estudos de projetos para abastecer Conquista com uma rede local, aproveitando o esforço de parceiros como a Petrobahia, que lá já chegaram abastecendo GNV. Posso fazer a última pergunta rápida? A Bahiagás tem uma experiência muito interessante de vários supridores. Agora ela está com vários supridores de gás, a Bahiagás. Que benefícios o senhor já percebeu dessa diversificação de supridores? Digamos assim, esse é o nosso case de sucesso da Bahiagás. Tudo que a Bahiagás vem fazendo recentemente tem se cercado, não é, de medidas pioneiras que alcançaram sucesso. Foi assim, fazendo a primeira chamada pública para aquisição de gás natural. Hoje, você sabe, é um instrumento que todas as distribuidoras usam.
A gente fica muito orgulhoso disso. E o que é que aconteceu com o portfólio de supridores? Desde 2006, 2007 esse contrato começou a rodar. Quando o meu antecessor, Davidson Magalhães, entrou na Bahia Gás, que a gente persegue diversificar o portfólio de supridores, atraindo para o nosso portfólio de supridores os produtores independentes, que estão adquirindo e pondo para rodar e revitalizando os campos maduros e marginais. E aquele primeiro contrato, lá de 2006, 2007, 33 mil metros cúbicos dia era só simbólico, com o consórcio Morro do Barro. Hoje, a gente tem no nosso portfólio 12 supridores e hoje já 13 contratos de suprimento de gás natural. Isso traz modicidade tarifária e faz com que nós tenhamos hoje a tarifa mais competitiva do Brasil. Por quê? Porque nós temos, ao lado dos supridores que vêm do pré-sal e do pós-sal, nós temos onde a produção ela é robusta, mas é mais cara. Nós temos também os produtores independentes que atuam no onshore baiano, no onshore alagoano e já estão nos abastecendo. E também a produção offshore de Manati. Isso tudo faz com que a gente hoje tenha uma possibilidade de ter a tarifa mais competitiva e o futuro é exatamente continuarmos a aprimorar esse sistema de um portfólio diversificado e competitivo.